Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar e permanecer em nossos corações. Estávamos um dia desses em nossas atividades rotineiras, quando a espiritualidade que nos orienta nos colocou na tela mental uma sigla, e desta sigla formou-se um pensamento um pouco mais detalhado acerca de uma proposta filosófica que deveríamos compreender e desenvolver. Tudo isso que estou falando para vocês aconteceu num átimo de segundo, mas eu estou detalhando para que nós possamos compreender. A sigla foi essa. Psi. Por demais conhecida no meio acadêmico, conhecida como uma das letras do alfabeto grego, que foi tomada pela ciência para definir a parte não material do ser, o psiquismo, portanto que se vê usada largamente em alguns vocábulos como psiquismo, psicologia, psiquiatria. Mas esta sigla nos ocorreu com uma outra definição, não como nós a conhecemos usualmente, como a letra do alfabeto grego, veio-nos como uma sigla, portanto, P, S, I. E queria dizer Programa de Saúde Integral. Programa de Saúde Integral. E da mesma sorte, o P, que compunha esta sigla, queria dizer perispírito. O S, soma, portanto, corpo. E o I, individualidade, referindo-se ao espírito. O que eu estou explicando para vocês aconteceu num flash, né? Estou detalhando para vocês o que os espíritos me passaram intuitivamente. Então a proposta era esta. Queriam dizer através dessa proposta, na sigla que se estampou, que um programa de saúde integral só poderia vir a cabo a partir do momento em que o ser fosse encarado de maneira integral. Portanto, na sua tríplice condição manifestativa, conhecida bem antes, muito bem antes, que a doutrina espírita a tornou compreensível através de seus postulados filosóficos e científicos, mas, através da doutrina espírita, fácil de ser compreendido e estudado sem o misticismo exagerado, o ser se manifesta na sua tríplice condição manifestativa em corpo, perispírito e espírito, individualidade. Com isso, os espíritos nos trouxeram a ideia
de que só vamos conseguir conceber um programa de saúde integral quando conseguimos também conceber o ser de maneira integral. Porque senão nós ficaremos sempre analisando partes de problemas sem conseguirmos entender as suas origens. Naturalmente, por ordem de densidade, nós vamos resolvendo alguns problemas. Por ordem de condição intelectual, por ordem de percepção, por ordem de cultura, por ordem de tecnologia, nós vamos ascendendo nas possibilidades de interpretação do ser. Ou seja, nós começamos compreendendo o ser no seu corpo físico, vamos compreendendo a partir dos últimos 200 anos, mais detidamente, o ser na sua movimentação psicológica, e naturalmente vamos nos aprofundando no ser espiritual ou essencial. Porque qualquer coisa que esteja se manifestando no corpo físico tem origens muito além do corpo físico, por mais que nós tenhamos dificuldades de compreender isso. São corpos de manifestação. Ainda o perispírito é um corpo de manifestação, por mais subjetivo que nos pareça. É um corpo de manifestação do ser essencial. Quando, no livro dos Espíritos, os Espíritos definem, os Espíritos superiores definem quem são os Espíritos, generalidade, eles respondem assim: os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles poderiam ter dito, são os seres corpóreos, são os seres psicológicos, mas não disseram. Disseram que são os seres inteligentes ou essenciais da criação. Portanto, que todos os outros corpos são corpos manifestativos, para que possamos ter noções da individualidade do ser. Então, quando os Espíritos nos trouxeram essa proposta de um programa de saúde integral, para que nós elaborássemos, estudássemos, aprendêssemos, porque não sabíamos ainda o que exatamente seria isso, nós ficamos aí queimando alguns poucos neurônios que sobraram, né, para ver como é que nós íamos fazer isso. Muito bem. E aí, ficamos aí tentando compreender isso na prática, porque isso, embora seja de cunho até científico e filosófico, é muito interessante entender isso na prática, no dia a dia, o que isso pode alterar nossas vidas. Então vamos lá. A Dona Maria está com um problema no joelho, por exemplo. Aí ela foi aos médicos responsáveis pela área de atuação, não saberia dizer qual, poderia ser um ortopedista, reumatologista, ou sei lá quem. Fez todos os exames cabíveis e possíveis e tal, tomou as determinações necessárias, ouviu os conselhos médicos e digamos que o problema ainda persiste. Se a visão for uma visão focada apenas no corpo físico, nós vamos desconsiderar as possibilidades do movimento psicológico,
que se encontra manifesto em nosso corpo espiritual. O movimento psicológico é um movimento de todos os arquivos que nós registramos do passado inimaginável até o presente momento. Esse é o nosso movimento psicológico. E a Dona Maria gastou todos os cartuchos dela, é claro, pela lógica, pela visão cartesiana que ainda tem, ou pelos recursos que dispôs, buscou todos os recursos necessários e gastou todos os cartuchos aqui, desconhecendo sua natureza energética, perispirítica e psicológica. Aí, supostamente, estou fazendo aqui uma suposição, tá? Digamos que numa outra encadernação, numa outra encarnação, ela teve lá um trauma qualquer, não sei dizer qual, onde ela registrou uma situação conflitiva qualquer, que pode ser diretamente ligada com o joelho ou não, e este movimento psicológico ancestral, que vem de uma outra encarnação, gerou no atual corpo físico, desencadeou uma situação de somatização dessas energias que vêm de uma outra vivência. Então vejam a importância do ser se compreender de maneira integral. E nós vemos que dia por dia nós estamos caminhando para isso. Porque fica impossível nós desconsiderarmos o ser nessa magnitude de expressão. Hoje não há mais, principalmente para nós espíritas, ou os espiritualistas que se aprofundam nos conteúdos, não há mais como sermos simplistas e querermos enquadrar as criaturas como se fossem corpos que andam. Mas infelizmente ainda há um vício em nossa mente em nos postarmos como tal. A maioria de nós ainda se julga, talvez não conceitualmente, mas na prática, se julga um corpo que tem um espírito, e não um espírito que se utiliza de um corpo como um mecanismo ou como um instrumento de manifestação. A maioria esmagadora de nós, inclusive espíritas, na prática, vive como um corpo que possui um espírito. Não fiz aqui uma perguntinha que eu faço em todas as casas, que é: quem acredita que tem um espírito? A maioria levanta a mão. Não fiz porque o tempo urge, né? Porque nós acreditamos que temos um espírito. A maioria acredita. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito, que temos um corpo. Mas o vício de centenas de reencarnações, em que a movimentação fisiológica nos atrai para as atenções, para a atenção aos desejos, ao cumprimento dos rituais fisiológicos, nos faz crer que nós somos seres fisiológicos que possuem, aqueles que são espiritualistas, que possuem um espírito. E olha que esse já andou bastante, que tem gente que não crê nem nisso, né? Então, um programa de saúde integral só será levado a cabo a partir do momento em que nós tirarmos isso
do conceitual, estudarmos o assunto e começarmos a criar, a gerenciar, a disponibilizar para a criatura humana, a começar de nós, um programa pessoal de saúde integral. Começando onde? Naturalmente pelo corpo, por ordem de densidade. Eu tenho que começar pelo corpo, porque senão nós vamos fazer como os ascetas, né? Nós vamos tentar ignorar o corpo para divinizar o espírito. E diz o Evangelho, numa passagem muito legal, cuidar do corpo e da alma, que nós temos que ter a mesma sabedoria. Mas eu tenho que começar pelo mais denso e ir para o menos denso. O nosso problema é estacar no mais denso. Qual que é o mais denso? Corpo físico. Então é tudo para o corpo físico, né? E geralmente sem o objetivo real de saúde. Porque nós vamos ter que definir o que é saúde ainda. Como é que eu posso fazer um programa de saúde integral se eu não tenho muito bem definido o que é saúde? Vamos pegar aqui uma definição simples de saúde. A definição de saúde possui implicações legais, sociais, econômicas, dos estados de saúde e doença. Sem dúvida, a definição mais difundida é a encontrada no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde, que diz: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doenças. Eu vou repetir para vocês ficarem dentro do enquadramento. Vamos lá. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Para eu rir, erga a mão aqui quem tem saúde. Ainda bem que vocês têm juízo. Completo estado, completo bem-estar físico, mental, social. Quem aqui não tem Joanete? Calo, conta bancária estourada. Então, ninguém tem saúde? Não sei, vamos ter que pensar sobre isso. O que é saúde? O que é saúde? Também vamos ter que definir, porque se nós vamos ter que reavaliar a nossa noção do ser, talvez nós tenhamos que avaliar a nossa noção de saúde. Para pensar, só para pensar, não vamos trazer aqui nenhuma definição absoluta, até porque absoluto é só Deus, não é? Os Espíritos nos trouxeram uma informação que eu achei muito legal sobre saúde. É isso aqui, ó. Gente, essa letra bonita é assim mesmo, viu? Vão usando de caridade aí. Bom, saúde, nós vamos fazer um exercíciozinho aqui para tentar compreender uma proposta. Não é a definição, é uma proposta. Vamos dividir a palavra saúde em dois tempos para a nossa análise. Primeiro tempo fica uma sigla, SA. E segundo, UD.
Tá ok? Só para a gente fazer um exercício e pensarmos sobre a questão. Então vamos falar sobre SA. SA. Usualmente no nosso dia a dia, o que significa SA? Pode falar. Sociedade anônima. Legal. E o que é uma sociedade anônima? O que é uma sociedade anônima? De maneira bem simples, pessoal, nós temos que ser didáticos. Se ela é limitada, a gente conhece os sócios, não é isso? Se ela é anônima, é porque existem vários sócios e a gente não conhece. Mais ou menos assim? Para ficar simples, uma sociedade anônima é uma sociedade, vamos filosofar sobre sociedade anônima. É uma sociedade cujos sócios nós não conhecemos. É uma instituição cujos elementos que a compõem nós não sabemos quem são. Pode ser? Filosoficamente? Ok. Então, uma sociedade anônima é uma instituição cujos elementos que a compõem nós não sabemos quem são. E vocês sabiam que nós todos aqui somos uma sociedade anônima? Tem noção disso? Que todo mundo... Eu estou sendo exagerado, talvez tenha algum aqui fora da média, né? Mas todo mundo aqui que come arroz e feijão e trabalha todos os dias para pagar as suas continhas e não volita, é uma sociedade anônima. Por que uma sociedade anônima? Quando nós falamos do perispírito, por isso que eu disse que há muito que ser estudado, muito. Allan Kardec fala na doutrina, especificamente, me parece que é no Livro dos Médiuns, mas a frase é textualmente assim: que o perispírito seria a chave de muitos enigmas ainda não compreendidos pelos homens. O que significa isso? Que o perispírito traria muitas explicações que até então os homens não compreendiam. A ciência não compreendia. Aí o que nós fizemos? Fomos para os centros espíritas, que deveriam se transformar em escolas do espírito, e repetimos a lição de 150 anos atrás, que o emérito educador de Lyon, ao esforço de um frio europeu, de uma pena e de uma lamparina, conseguiu edificar um monumento, e nós só repetimos a lição dizendo assim: pois é, nós somos corpo, perispírito e espírito. O que nós somos? Corpo, perispírito e espírito, como boas crianças, infantilizadas. Se ele disse que o perispírito traria a resposta de muitos enigmas até então não conhecidos pelo homem, provavelmente pela ciência, nós deveríamos nos debruçar no estudo deste corpo ou deste instrumento manifestativo do homem para conhecer as respostas desses enigmas. Mas para que eu quero saber disso? É só porque fala
da sua vida. Fala de você. Fala dos transtornos mentais que nós estamos tentando resolver em nós. Fala das mudanças de comportamento, das personalidades múltiplas, da bipolaridade, da ciclotimia, da depressão, dos transtornos gerais. Fala das lembranças do passado. Fala de tudo. Tudo que eu falei, mais um tanto que eu não estou qualificado para falar. Quero dizer com isso que em cada encarnação, em cada uma delas, nós somos altamente preparados para cada uma dessas reencarnações. E chama-se isso de programação reencarnatória. Uma programação reencarnatória dá um trabalho que nós não temos a mínima noção. A mínima. Técnicos, especialistas nisso, naquilo outro, é averiguado arquivos do passado. Quando nós vamos reencarnar, neste perispírito é feito um estudo e é elencado pontos que são energéticos das nossas dificuldades, e esses pontos são elencados para serem trabalhados na encarnação. Porque se todos os conteúdos emergissem do inconsciente, não haveria manicômio na Terra que daria conta da gente. Bom, feito tudo isso, nós reencarnamos. Esse perispírito é o nosso inconsciente. Porém, quando você reencarna, que prepara esta reencarnação com todos esses aparatos, nós começamos a formar uma nova personalidade naquela reencarnação. Então, por exemplo, nessa, Adalberto, João, Maria, Aguinaldo, Antônio, seja quem for, ele vai elaborando essa nova personalidade a partir da programação reencarnatória com os conteúdos que foram elencados para serem trabalhados. Ok? A partir disso, o sujeito tem metas existenciais. Mas nem sempre nós conseguimos cumprir essas metas. Diz André Luiz, em uma das suas obras, que raríssimos são os completistas. Completistas são aqueles que conseguem completar a programação reencarnatória. Essas personalidades, elas, por assim dizer, têm vida. Tanto que em diversas obras mediúnicas, narra-se pessoas, por exemplo, em desdobramento, que são vistas com outra forma perispiritual. Não a forma da atual reencarnação, mas com uma outra forma. Porque a personalidade de uma, duas ou três reencarnações, sabe-se lá, foi tão forte, tão dominante e tão mal resolvida, que ainda está gerenciando o psiquismo da pessoa. De forma que os quadros de personalidades múltiplas podem ser muito, muito questionados por aqueles que estudam o psiquismo sob a luz do espiritualismo. Podem ser personalidades desarquivadas do inconsciente, que não foram resolvidas, que não estão agregadas ao psiquismo do ser. Bom, com isso eu quis dizer que todos nós temos personalidades que não foram bem resolvidas. Então, dentro de nós ainda existe o guerreiro, que não está muito bem resolvido, existe a prostituta, existe o ladrão, existe o religioso, existe o comerciante,
Estou dando exemplos, ok? Cada um de nós tem energias. Uma personalidade é um conjunto de sentimentos de uma reencarnação. Para vocês entenderem, se aquela Dona Maria que eu dei o exemplo, prestem bem atenção, a Dona Maria que eu dei o exemplo, numa encarnação, ela criou um trauma com o joelho, na outra, somatizou um problema no joelho, um sentimento sobre uma situação gerou esse problema, imagine um complexo de sentimentos que formam uma personalidade. O quanto é o peso psíquico disso. Ok? Então nós temos essas personalidades, ou seja, esses blocos de sentimentos em nós, que qualquer bom trabalhador do psiquismo pode identificar através de regressões e de outros métodos. Muito bem. Eu quero dizer com isso que nós temos então uma sociedade anônima dentro de nós. Existem, no livro Correnteza de Luz, de Raul Teixeira, Espírito Camilo, ele fala sobre regressões espontâneas. Nós temos momentos de regressões espontâneas. Tanto que tem pessoas que entram em quadros depressivos porque sentiram um perfume. Mas por quê? Não entendi. Simples. Hipoteticamente, ok? Segunda Guerra Mundial, estava na França, a França foi invadida, estava lá numa loja de perfumes, ou trabalhava numa loja de perfumes, ou a amada dele usava o perfume tal, ele a viu sendo morta, estrangulada pelos alemães, seja lá o que for, papapá, e estava com aquele perfume, embriagado por aquele perfume, quando ele próprio foi morto. 60 anos depois, reencarnou, estava passeando, passou numa perfumaria, caiu em depressão. Por quê? O olfato liberou do inconsciente primitivo esta informação. Tem pessoas que têm esta reação a partir de água, um contato com água, um quase afogamento, que não tinha tantas consequências, mas ela passou por uma situação, às vezes na infância, às vezes não é de outra encarnação, ok? Resumindo, então nós temos uma sociedade anônima mal resolvida dentro de nós, uma sociedade anônima de sentimentos desconexos. Vamos ser sinceros, vamos brincar de ser sinceros, será que a gente dá conta? Quem aqui tem sentimentos desconexos e tem coragem de erguer a mão? Tem uns poucos corajosos aí. Sabe o que é sentimentos desconexos? Você sente uma coisa, daqui a pouco você sente outra coisa. Gosta de uma coisa, de repente você não gosta daquela coisa. Uma pessoa te irrita, você nunca viu a pessoa. Existe uma série de movimentos interiores em nós que não são muito compreensíveis à luz de uma apreciação superficial do ser. Esses sentimentos ou estes seres que se movimentam em nós pedem uma ação. Que ação? Vamos tomar esse UD e aí eu estou conduzindo uma ideia. Na verdade, o símbolo de unidade é UN. A abreviatura de unidade usualmente se usa UN. Hipoteticamente, vamos tomar aqui como o D, unidade. Imaginando que unidade fosse então uma sigla que significasse, o D fosse uma sigla que significasse unidade.
tá? Hipoteticamente. Qual que é o caminho da saúde psicológica do ser interior? Conduzir essa avalanche de seres que se movimentam em nós, de sentimentos desconexos, na verdade da nossa legião, conduzi-los para a unidade. Isto é um caminho de saúde psicológica. Porque enquanto nós ficarmos fugindo da nossa realidade, a morte, o desencarne, mostra a realidade. Dona Maria Modesto Cravo, um espírito a quem eu tenho um grande respeito pelo trabalho que fez enquanto viva, aliás, encarnada, e pelo trabalho que continua fazendo desencarnada, uma das trabalhadoras do Hospital Esperança, ela diz assim: olha, é muito preferível que vocês se desiludam enquanto estejam encarnados. Porque depois de desencarnados, a desilusão, ou seja, o nível dessa desilusão é muito mais doloroso. Desiludir-se enquanto encarnado é ser capaz de fazer uma viagem para dentro de si mesmo, rompendo essas barreiras de proteção que a maioria de nós cria nas apresentações que nós forjamos para estarmos socialmente aceitos. Não significa termos comportamentos extravagantes, não é isso. É sermos capazes de sermos sinceros, pelo menos conosco mesmo. Pelo menos conosco mesmo. Em bom tempo com aqueles que estão mais próximos. Sermos capazes de avaliar o que se movimenta em nós. Dentro dessa proposta, nós temos 3 tipos de movimentos claros no ser. O movimento fisiológico, que é o do soma, o movimento psicológico, que diz respeito ao perispírito e os seus arquivos, e temos o movimento psíquico, que diz respeito à individualidade. Esses 3 movimentos compõem, então, o movimento geral da criatura, o que nós somos. E a maioria de nós tem enormes dificuldades em avaliar-se nesse contexto. Porque às vezes estamos com uma dor de cabeça. Eu digo isso, gente, eu não estou assinalando para os outros, eu estou assinalando para mim. Eu sou médium ostensivo em mediunidade de incorporação e outras coisas. É difícil, porque às vezes aproxima-se alguma entidade, você não sabe se você está com dor de cabeça ou se a dor de cabeça é da entidade. Então veja o grau de complexidade sem você compreender isso aqui. Se você não compreender que a dor de cabeça tem a ver com a entidade, você vai se dopar de remédio. Quando que a entidade espiritual devidamente encaminhada, ela vai se aliviar e você não vai ter dor de cabeça. Tive uma experiência ainda essa semana em São Paulo, fui levar meu filho para fazer ele está fazendo uns testes lá em Barro Branco, parece que ele vai entrar e tal. E aí eu fui até um hospital e precisei de um telefone público para fazer uma ligação. E não tinha no hospital, tinha apenas no velório. Eu falei, vocês não vão me levar nesse velório nem amarrado. Eu já sabia que tinha rolo, né? Mas aí eu fui. Tinha ninguém no velório, mas intuitivamente eu sabia que tinha alguém lá. Fiz a ligação, quando saí já senti a presença de um espírito. Quando saí de lá, eu via na tela mental um espírito militar graduado que estava preso ao ambiente e não conseguia sair do ambiente.
uma energia extremamente pesada, que me deu já um mal-estar enorme. Aí eu fui para um local, fiz umas preces, pedi ajuda dos amigos, levaram. Aí eles me explicaram que ele estava ali fazia muito tempo e ele não conseguia sair do ambiente. Pelos recursos normais, ele não saía do ambiente. Aí foi bom, deixa eu ver se eu não estou ficando louco, né? Quer dizer, vamos ver se eu não estou mais louco do que a média, né? Aí perguntei para um capitão, falei, aquele velório é para todo mundo? Ele disse, não, é só para os militares. Mas é só para os graduados. Aí confirmou que realmente era, porque eu via na tela mental um militar assim, graduado, não sei se era coronel ou alguma coisa assim. Então é algo que acontece com muita tranquilidade. Se você não tem essas informações, eu estou passando mal, tal, será que eu peguei dengue? Não sei o que aconteceu comigo. Entende como é que nós funcionamos? Nós somos isso aqui. Então, naquele momento, as energias atuavam onde? No meu corpo espiritual, com claras influências no meu físico e com uma certa turbação na minha mente. Olha que confusão. Sem se compreender como esse ser integral, a gente pira. Literalmente é isso que acontece, a gente pira. Agora, vamos falar desse corpo, porque o que eu dei é um exemplo superficial. Uma entidade passa, vai embora, acabou. E o seu perispírito, que tem milhões e bilhões de anos de energias estratificadas que nós chamamos de memória. Já imaginou o peso psíquico disso? Compreender essa movimentação, com certeza é libertador. E disse o Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que aí, uns 200 e poucos anos atrás, reencarnaram vários espíritos missionários na área do psiquismo. Eles vieram trazer informações, dado ao divórcio da ciência com a religião, naturalmente eles vieram dentro da visão acadêmica. E tinha que ser assim, porque senão a ciência tinha abortado o projeto deles, não é? Então veio Freud, Jung e outros pensadores dentro da visão do psiquismo e desenvolveram um trabalho fantástico que continua cada dia mais crescendo. As pesquisas vão desenvolvendo trabalhos fantásticos. Existe um pesquisador, chama-se Stanislav Grof. Ele escreveu uma obra que se chama Psicologia Profunda. Ele pesquisou o inconsciente humano por mais de 40 anos, usando inclusive LSD como fator para levar a estados alterados de consciência. Através da pesquisa científica, ele, que era praticamente ateu, chegou à conclusão de como funciona o inconsciente, chegou à conclusão que existia reencarnação e chegou à conclusão que os espíritos se comunicam através da ciência. Então, tudo que for sério, pesquisa e que for desinteressado vai chegar no mesmo lugar. Não tem outro lugar para chegar. Por quê? Porque nós somos fatalmente esse ser, compostos de 3 naturezas manifestativas enquanto encarnados. E aprofundarmos nisso pode ser extremamente libertador. Dentro dessa proposta, os espíritos nos lançaram a proposta de desenvolver esse tema. E aí nós fazemos mensalmente em nossa casa um seminário que se chama Projeto Psi. Um seminário mensal, onde nós estudamos com 3 partes, né? Cada um desenvolve uma parte, né? Eu desenvolvo o perispírito, que são as memórias, os chakras, as energias, né? E o que a espiritualidade me passa. O soma é desenvolvido pelo Zé Martins, que ele é doutorado em enfermagem, conhece tudo do corpo físico. Individualidade é um psicólogo, Sargento Neto, que desenvolve esse trabalho. Então, cada um desenvolve um tema. E nós vamos gerando um trabalho de intercalação entre essas 3 manifestações para que nós possamos crescer. Né? E essa era a nossa proposta para a noite, fazê-los meditar sobre isso. Disse Montesquieu:
Quando você for falar sobre um assunto, não tente esgotá-lo. Basta apenas fazer pensar. E foi essa a nossa pretensão.